Bom dia, estamos aqui pela quarta vez, a Magnífica, e hoje a gente está com um programa de educomunicação que chama Conversa com o Futuro. Os meios de comunicação surgem nesse novo século como agente de transformação pedagógico. Então é por isso que estamos com três pessoas muito importantes aqui que vão poder contribuir um pouco sobre esse assunto com a gente. Primeiro é o Luciano Abrão. Ele é técnico de apoio pedagógico do Núcleo de Tecnologia Educacional da Secretaria de Educação. A Riva Kran, acadêmica do curso de jornalismo, graduanda, trabalhou já em vários projetos aqui de educação. E a Laís Gonçalves, diretora da escola Aristoclides Teixeira, e estamos aqui para conversar. A Laís, conta um pouquinho da experiência do TV Lambança na escola. Bom, o projeto TV Lambança, ele foi de uma grande importância, né? Assim, no sentido de estar levando, né, primeiramente, essa interação dos meios de comunicação das crianças, né, da periferia de Goiânia, uma escola pequena. Quando o projeto ele iniciou apenas com uma turma, né, numa escola pequena, e depois o projeto ele foi expandindo, né, e para o turno todo e depois para todos os turnos da escola. E hoje o projeto ele é abraçado assim, né, com maior ênfase, porque os nossos alunos eles têm a maior facilidade de estar até manuseando um computador, manuseando uma câmera, e também essa questão da oralidade veio contribuir muito para isso, né? Além também de estar sendo um projeto casado com a proposta pedagógica, né, da rede hoje, que é a proposta de ciclo, né? Nós, inclusive, tivemos uma experiência interessante no ano passado, que foi uma troca de experiência entre o pessoal do projeto, quer dizer, a FACOMB, né, o professor Nilton, junto com a equipe dele, de estar indo, um dia a escola veio até a FACOMB, né, e nós ficamos aqui fazendo a troca, depois a FACOMB foi até a escola, e isso foi de grande importância para a gente estar, assim, fazendo essa troca e ver realmente, né, e eles tinham interesse de ver qual seria realmente a proposta, né, que estaria trabalhando. E o projeto hoje está sendo assim, está sendo aguardado com ansiedade, porque tem muitas inovações aí, muitas propostas, né, e a gente está aí na expectativa, né, porque os meninos realmente, os nossos educandos, eles têm assim cobrado, né, da gente agilização maior. O projeto tem que caminhar mais esse ano, porque esse ano está assim um pouquinho, né, mas está devagar porque está se reestruturando numa proposta nova, né, de ter até um laboratório, tudo, né, nesse sentido. Então, assim, eu acho que o projeto ele tem que continuar, é de grande importância e precisa, né, e para os nossos educandos ele é muito importante no ensino-aprendizagem. Riva, você que trabalhou um pouco, grande parte, assim, do que a gente conhece do TV Lambança, você estava presente. Conta como é essa experiência da tia não ser mais só a que manda, mas da tia ser a que troca experiências com os alunos e não é dona da verdade. A experiência que a gente teve, né, em 3 anos de projeto, né, Laís, como oficineira e no último ano ajudando na coordenação, ele mostra muito isso, essa questão do reposicionamento dentro da sala de aula, né? Porque assim, nós chegávamos e, claro, com medo dos alunos, com medo da sala de aula, do mesmo jeito que todo professor, que toda pessoa que chega na escola, né? Mas o que a gente pensava, assim, uma coisa que a gente tinha muito claro, era que a gente não queria ter que mandar ninguém sentar e calar a boca. Porque, assim, é difícil você gerir uma sala de aula, né? Você fazer com que eles te escutem, que eles façam silêncio, né? Mas uma coisa que a gente percebeu que nas nossas oficinas é que não tinha como fazer isso, né? Por quê? Porque a própria metodologia da comunicação, ela desconstrói isso porque você tem a produção.
antes de você fazer um programa de vídeo como esse, você fazer um programa de rádio, de você fazer um jornal, tem uma etapa anterior, que é de produção, que você precisa conversar. Você precisa sentar com o seu grupo, saber quem que você vai entrevistar, que pergunta que você vai fazer, como que vai ser o ângulo e tal. Então, assim, isso é um momento realmente de bagunça, sabe? E não tinha como numa sala com 30 alunos, né, Laís? Com 35 alunos, você querer que eles ficassem quietos para fazer isso. Né? Então, assim, no início até a gente sentiu uma insegurança muito grande, porque a gente falava assim, nossa, nós não estamos dando conta, olha que bagunça. Olha, e os professores passando e vendo aquela bagunça, mas assim, não tinham como ser diferente, né? E uma coisa que a gente queria era assim, não ser a mesma referência de autoridade que o professor, porque nós não somos professores, né? Nós não somos professores, a gente não quer ocupar o lugar do professor. O professor, ele tem um lugar específico na escola. É o professor que conhece o aluno, que está todo dia com ele na escola, que sabe, ó, esse aqui tem problema de aprendizado, esse daqui é o mais tímido, esse é o mais falante, esse é o líder, né? Conquista ele, que ele leva o resto da sala. Então é o professor que sabe isso. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é um papel mais de companheiro dos meninos, né? Então, assim, esse papel mais de referência, ele cabe ao professor. Então, assim, a gente pensava que a gente tinha que ser um pouquinho mais que os amigos, nós não somos amigos, não somos da mesma idade que eles, né? Mas nós somos um pouquinho menos que o professor. A gente fica no meio do amigo e do professor, né? Que era justamente para poder construir com os meninos, para você poder sentar no chão com eles, fazer uma pauta, fazer um roteiro, né? Então, assim, você não pode ter muito essa referência da autoridade para conseguir fazer essa produção com eles, né? E a gente, assim, conseguiu resultados fantásticos, né? Tem um período em que o aluno, ele não diferencia isso muito bem, né? Porque tem a questão do professor, aí chega uma pessoa que é mais ou menos um professor, só que não põe moral na sala. Então eles ficam um tempo assim, te estranhando, te olhando. Teve até uma menina, eu esqueço dela, uma grandona, como é que é o nome dela? A Josi? Que teve neném agora. Ah, eu sei, a Joyce. A Joyce. A Joyce, no primeiro ano de oficina, ela é bem maior do que eu, né? A Joyce, no primeiro ano da oficina, ela tava fazendo bateu em alguém lá, e eu fui falar, Joyce, não faz isso, não sei o quê. Aí ela chegou assim, encostou em mim, estufou o peito e falou assim, vai encarar, tia? Você vai encarar? Aí eu olhei pra ela e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não ia chamar a Laís, eu não ia chamar um professor, eu falei assim, Joyce, não é assim, vamos conversar, não sei o quê. E assim, foi fantástico, porque depois dessa conversa a gente virou realmente amiga, né? A gente tem uma relação fantástica. E assim, você vê que o projeto, o central do projeto, claro que é a tecnologia, mas o que está por trás da tecnologia é esse reposicionamento com o aluno, sabe? De você poder produzir com ele, você estar junto com ele, não para ele. Porque o aluno, a criança, o adolescente, ele tem muito a dizer. Né? Ele tem muito a dizer do mundo dele, da percepção dele, às vezes equivocada, às vezes, sabe, alienado, mas como a gente também, nós temos nossos momentos de alienação, né? Todo mundo que senta um dia assiste Faustão, não tem jeito, né? E por que não a criança e adolescente também não poder fazer isso, né? Mas eu acho que o interessante do projeto, além das tecnologias, é a questão desse diálogo, né, Laís? Desse diálogo permanente. Eu achei assim, importante, né, assim, dentro da sua fala, só abrindo um parêntese, porque com relação a isso que você acabou de dizer em relação ao aluno, né? Essa relação, seja professor-aluno, que seja o oficineiro-aluno, que seja, você era uma referência lá dentro, né? Então, para esse aluno. Então, assim, essa sintonia, ela vem facilitar, né, todo um trabalho que está sendo desenvolvido, né? E o que eu achei, assim, bem assim, sabe, que, assim, para a gente estar enfatizando dentro do projeto, é a questão, assim, da disponibilidade dos meninos, sabe? Quando era dia de acontecer a oficina do projeto, não tinha uma falta, né? A questão da permanência, da frequência, né? Isso também foi assim, a gente teve avaliando, né, que eles realmente gostavam daquilo que estavam fazendo, né? Então, isso foi importante demais. Eu acredito que o grande problema, assim, é justamente isso. Como fazer essa inclusão da comunicação mesmo dentro da sala de aula. Então, Luciano, perguntar assim para você, a Secretaria de Educação tem algum projeto, tem alguma coisa nesse sentido? Em 1998, o governo federal lançou um documento intitulado Novo Ensino Médio.
em que ele traça as diretrizes para uma aproximação entre a comunicação e a educação. Eu não sei se o governo do estado está fazendo alguma coisa nesse sentido. Você pode comentar, falar algo? No caso, eu tenho condições de responder no âmbito da rede municipal de educação, a qual o meu núcleo está vinculado. Dentro da proposta da atual gestão da Secretaria, o núcleo de tecnologia educacional foi pensado como um centro de formação de professores e de acompanhamento pedagógico no uso das tecnologias. Mas com o processo de informatização proposto pelo próprio governo federal, a partir de 97, 98, com uma forte influência do Banco Mundial, que tinha interesse na questão do ensino à distância, o núcleo acabou se centrando muito na questão da informática até 2001. A partir de 2002, houve 2001 e 2002, houve uma abertura maior para discutir outras mídias que não fosse apenas o computador com acesso à internet. E na rede, hoje nós não atendemos o ensino médio, nós atendemos apenas a educação infantil e o ensino fundamental. No ensino fundamental, o grande projeto da rede municipal hoje é expandir os laboratórios de informática e laboratórios com acesso à internet. Quase todos, hoje há uma expansão dos laboratórios. Nós estamos com 52 laboratórios, 20 em processo de montagem. Inclusive na escola Aristoclides ela vai ter um laboratório, o que pode ajudar muito no projeto TV Lambança. A gente acredita que vai dar uma outra dinâmica, pode contribuir muito, inclusive. Nós acreditamos que vamos conseguir colocar a internet imediatamente, porque não vamos ter problema de ponto lógico, como em outras regiões de Goiânia, que tem acontecido. E mesmo dentro do núcleo, também, que começou a fazer houve no início uma discussão de não apenas trabalhar com o computador, mas também se trabalhar com vídeo, com a televisão, com o rádio, com a fotografia, inclusive com cursos de formação para os professores da rede municipal. Era justamente isso, eu acho que é a próxima pergunta, assim, eu acho, como formar esses novos educadores, assim, como promover essa inclusão e essa fusão entre comunicação e educação. E um aspecto interessante nesse processo de formação do educador, que a Riva colocou muito bem, que o profissional da educação ele não é profissional da comunicação, ele não é um concorrente. Pode ser que dentro de uma empresa que trabalha com jornalismo ou publicidade, você tenha um profissional da educação para atender certas demandas mais específicas da área, que necessitem de um profissional da educação, de um pedagogo. No entanto, o profissional da educação ele tem que começar a pensar nesses instrumentos tecnológicos como meio de mediar o processo de ensino-aprendizagem. E aí, a Riva colocou também muito bem isso, e aí o profissional de comunicação, eu acho que ele tem um papel importante nessa troca de experiência e na formação do profissional da educação, no sentido de que, ao abordar o processo de comunicação na escola, seja uma abordagem crítica, inclusive do papel social das comunicações na nossa sociedade, e dentro do processo de construção do conhecimento. Continuando respondendo essa pergunta, Aline, eu acho que o processo de formação do professor, no que diz respeito a essa questão de novas tecnologias, né, ele é um processo complicado, né, Luciano? Porque assim, se você for pensar, a escola, nem toda escola tem os recursos, né, tem a tecnologia. Então assim, e quando você vai trabalhar vídeo, você vai trabalhar rádio, você tem que ter manutenção. O equipamento, assim, ele não é caro, mas ele não é um equipamento barato. E aí você tem manutenção de equipamento, você tem material, né, Laís? E aí você precisa produzir, você precisa sair para fazer matéria. Então, assim, eu acho uma questão, assim, é complicado, né? Porque muitas vezes, assim, se você pensar essa formação sem pensar no retorno da escola, que recurso a escola vai ter para trabalhar, tudo, então, assim, fica uma formação fica difícil de fazer. Porque você gera uma demanda no professor, né? E aí ele volta para a escola e às vezes falta papel. Ele volta para a escola e às vezes faltam os recursos básicos, né, Laís? Então, assim,
É complicado, porque é uma questão é uma questão financeira, né? Uma preocupação financeira e também é uma preocupação pedagógica nessa formação, né? Formar para quê? É formar só para você aprender a fazer um vídeo? Não, né? Não é só fazer um vídeo. Né? A questão tecnológica, igual eu coloquei, uma coisa que a gente percebeu, no primeiro ano do TV Lambança, eu até falo para as meninas isso, no primeiro ano do TV Lambança, eu tinha a impressão que eu estava levando a roda para a escola. Gente, eu estou trazendo vídeo para a escola, olha que coisa fantástica, eu estou trazendo para essas crianças, não sei o quê. Sabe, e assim, com um mês de oficina, os meninos já estavam dando banho já, sabe? Já estava fazendo roteiro, já estava filmando. Então, assim, a questão tecnológica, ela é importante, mas a questão humana, ela é mais importante ainda. E aí a comunicação, ela vira só uma ferramenta a mais, que pode ser qualquer outra ferramenta, né? Que pode ser o teatro, que pode ser o esporte, que pode ser qualquer coisa. Então aí a comunicação, a gente nessa posição meio tirana que a gente tem de comunicador, né? Nossa, eu sou jornalista, eu sou radialista, eu sou não sei o quê. Só que aí a comunicação, ela vai virar só uma ferramenta nesse processo de formação humana, né? Que eu acho que toda ferramenta pedagógica, ela tem que servir para aproximar o professor do aluno, sabe? É para você perceber que do outro lado ali são 35 crianças, mas são 35 individualidades, sabe? São 35 visões de mundo diferentes, são 35 sonhos diferentes, sabe? Então, assim, e cada criança, ela faz uma apropriação diferente do vídeo, do rádio, da internet, sabe? E aí a comunicação, ela é importante, mas a criança é mais importante, o professor é mais importante, a escola é mais importante. Tem uma professora, a doutora Misa, que a gente conversa muito com ela essa questão de comunicação e educação, e ela fala que hoje em dia a criança, ela passa mais tempo na frente da TV, ouvindo rádio, na internet, do que na escola, né? Só que a escola é o único espaço em que a criança está todos os dias, né, durante um determinado período do dia, e é um espaço privilegiado de encontro, é o lugar do encontro, né? É o lugar do encontro do professor, do encontro do aluno, do diretor, do coordenador. Então é um espaço que ele tem mais intenção pedagógica do que a TV. A criança, ela pode até passar mais tempo assistindo TV, mas a escola, ela tem mais intenções pedagógicas. Então na escola você pode trabalhar a TV que a criança está vendo em casa, né, através dessa leitura crítica dos meios, de fazer essa leitura, mas de permitir também, outra coisa que a gente percebeu no TV Lambança é que você faz um planejamento e chega na oficina e a criança refaz sua oficina. E o que você planejou não deu, e você inventa outra coisa na hora, que é o quê? Não quer dizer que você tem que ir para a oficina sem preparar, né? E nem ficar rígido no seu planejamento. Eu acho que o que as crianças ensinaram para a gente... Flexibilidade. Flexibilidade, exatamente. Que você chega para construir. E quando você chega para construir, você não pode querer que a criança assista televisão fazendo uma crítica de tudo que ela vê. Né? Em algum momento ela vai encontrar um programa que ela gosta, um desenho, os Changeman da vida, os Yu-Gi-Oh!, Pokémon, sabe? Então assim, você tem que fazer com a criança essa leitura e permitir que ela faça a apropriação que ela quer fazer. Se ela quer fazer uma crítica da novela, ela faz da novela, mas ela assiste o desenho. E se ela vai produzir alguma coisa, ela produz do jeito dela, sabe? É isso que eu acho interessante na relação, é se respeitar o aluno, respeitar o educando como parceiro, sabe? Você não chega com conhecimento pronto. Você chega com as ferramentas que você adquiriu em 4 anos de faculdade. Você chega para dizer para ele, ó, você pode fazer isso, isso e aquilo, mas o uso, quem vai fazer disso é você. É você que decide, né? E é isso que eu achei fantástico no TV Lambança, que no início a gente falava, não, eu mesmo faço, não, eu não vou fazer mais planejamento, não vou. Porque eu chego lá e não consigo fazer. Aí o dia que eu não fazia planejamento, aí que a oficina não dava mesmo. Não, eu tenho que voltar a fazer o planejamento. Aí então assim, foi um aprendizado muito grande, né? Pra gente perceber que é a relação que está no centro. E que você tem que estar disposto a esse diálogo, essa troca, né? Porque é muito conflituoso, né, Laís? Você está na sala de aula, você está discutindo com o aluno todo dia, e alunos obedecendo, e às vezes eles te dão uma resposta que você não esperava, fantástica, né? De perceber o que você estava falando. Então, assim, é um espaço de contradição o tempo todo da escola. É interessante que o aluno, ele se não tiver essa abertura, acaba gerando realmente uma questão indisciplinar, porque a questão da metodologia, né? Que você está trabalhando tem que ser de acordo com aquilo que realmente o aluno quer, né? Porque os professores, no último planejamento, nós estávamos discutindo lá essa questão, falou assim, mas esses meninos aqui são bastante críticos,
eles têm as suas opiniões formadas. Eu acho que isso se deve ao processo da TV Lambança esses anos todos na escola, porque os meninos aqui aprenderam muita coisa, porque eles já vêm com uma carga de informação, hoje já vem essa carga grande de informações. Então a escola, como você falou, né, a escola que vai trabalhar essa formação. Então ela vai trabalhar isso aí, como que vai canalizar essas coisas, né? Vai tentar, né, canalizar, porque a escola vai tentar trabalhar. E nisso aí, os nossos alunos, eu considero assim que eles são experts nisso aí, viu? Porque são críticos, eles questionam. Mas agora nós estamos numa escola nova, né? Foi construída agora nessa gestão, e a escola agora com a expectativa do novo laboratório de informática, nós temos lá 20 computadores já para serem instalados, e eles ficam assim, sendo na expectativa, falam assim, agora sim, agora a TV Lambança vai ter condição de estar ajudando a gente muito mais, porque a gente já sabe mexer em muita coisa, eles sabem mais coisa do que o próprio professor. Tem hora que o professor às vezes chama um aluno, olha, você sabe mexer nisso aqui? Ele sabe, mas isso aqui às vezes, gente, eu acho que nós estamos ficando um pouquinho atrás, sabe? A gente está precisando buscar também essa aproximação, desmistificar essa questão da tecnologia, que você põe o dedo ali, estraga. É uma coisa que a gente já traz anteriormente, né? Eu tenho medo de estragar o computador. O aluno não, ele aproxima na maior tranquilidade, ele aproxima daquilo ali. Não, enquanto nós, educadores, ainda temos ainda aquele receio ainda, né, de estar chegando próximo, de estar manuseando um equipamento, né, na escola, que os equipamentos agora estão vindo modernos, é DVD, não é mais nada. Aí eu fico pensando assim, menino de 7 anos, não, tia, é assim, ó, tia, é assim que faz. Eu fico, tira o chapéu pra esses meninos, viu? E dentro desse processo, o que é interessante, até que a Riva falou da bagunça, na verdade, a questão da disciplina escolar e fazer escolar tem que ser repensada também dentro do processo de ciclos, que é uma outra organização de escola. E aí a disciplina, aquela velha disciplina dos alunos ficarem sentados um atrás do outro, aquela disciplina escolástica, ela vai perdendo espaço para uma outra organização que não é aquela organização linear de sala. E aí parece que é uma bagunça, mas não é uma bagunça. Porque o aluno que está produzindo, ele está conhecendo, ele está sistematizando, ele está registrando. E isso que é o fantástico dentro do processo pedagógico. Esclarece pra gente mais sobre essa proposta de ciclos. Talvez alguém não conheça ainda, que esteja vendo. Bom, a proposta de ciclo, ela é uma proposta que foi pensada por educadores de uma linha progressista, pensando em uma reorganização não apenas da gestão da escola, mas do próprio desenvolvimento escolar. E a quebrar a linearidade da seriação, que é uma proposta de escola oriunda do século XVII e século XVIII. Então, a grande mudança que o ciclo traz é que os alunos vão ser agrupados não mais por séries, mas pela idade, e o professor tem a oportunidade, dentro desse agrupamento por idade, trabalhar com os interesses da idade. Então existe toda uma flexibilização em termos de horário e organização de turmas dentro desses ciclos. Os ciclos, em algumas cidades, elas são organizados em grupamentos de 2 anos. No caso da rede municipal de Goiânia, ele é organizado em ciclos de 3 anos. Então a Secretaria conta hoje com a organização de 3 ciclos. Cada ciclo possui 3 anos e os alunos têm a possibilidade nesses 3 anos de fazer o desenvolvimento. Então o primeiro ciclo ele agrupa crianças de 7 a 9 anos, o segundo ciclo crianças de 10 a 11 anos e o terceiro ciclo crianças de 12 a 14 anos. Então, dentro do processo pedagógico, você vai agrupar as crianças pela idade e pelos interesses. E aí também, além de quebrar a ideia da seriação, o que é proposto é que a escola passe a trabalhar com projetos, em vez de apenas seguir as disciplinas curriculares. E aí abre espaço para que, por exemplo, projetos como TV Lambança, projetos que envolvam mídias e comunicações, sejam o mote que vai ser
o caminho de desenvolvimento dos conteúdos curriculares. Então, por exemplo, dentro de um projeto de mídias e comunicação, eu não preciso trabalhar uma aula quadrada ou seguir uma sequência como está no livro didático. Dentro do processo, eu posso trabalhar a língua portuguesa dentro daquele projeto, dentro daquele tema proposto. A matemática, a mesma coisa. As áreas de ciências podem ser trabalhadas dentro desse tema. A matemática também pode ser trabalhada. Então, quebra aquela ideia da disciplina, da organização curricular rígida e linear. Que, por exemplo, primeiro eu tenho que trabalhar, por exemplo, na matemática. Eu vou trabalhar com adição, subtração e depois eu vou trabalhar com multiplicação e divisão. Eu posso, dentro do projeto, quebrar essa lógica e ter uma nova organização que facilite o desenvolvimento do conceito junto com o aluno. E aí é muito importante que, dentro da elaboração do projeto, haja um planejamento pelo professor. E aí, dentro desse processo, não é um processo fácil. Muitos professores têm passado por dificuldade porque a própria universidade não trabalha dentro dessa proposta. A estrutura curricular da universidade ela é muito rígida e o professor sai daqui da universidade e vai para a escola e tem uma outra organização. E é um processo que ainda está caminhando, os professores estão em processo de aprendizagem. Não havia como implantar esse projeto, fazer uma grande formação antes. Nós estamos nos formamos no processo porque não tínhamos grandes especialistas no assunto. Então é um processo que começou, provavelmente não vai terminar nos próximos anos, mesmo com mudança de gestão, porque ele traz vantagens até do ponto de vista financeiro para a secretaria, ele traz mais recursos para a escola, ele contribui na questão financeira e que o grande desafio é aprimorá-lo agora. Em termos de organização, eu creio que já deu um salto, mas que ainda, dentro do desenvolvimento desses projetos, muitos professores e, às vezes, alguns colegas que são das equipes de formação, de acompanhamento, também têm um pouco de dificuldade, que também estão em processo de formação e aprendendo com a escola, aprendendo no processo de implantação. Alaide, você percebeu alguma mudança nisso? Isso está implantado na escola? Bom, eu estou na rede há 23 anos, né? Tenho acompanhado, assim, todas as mudanças que têm ocorrido. E desde 1986, onde foi implantado, né? O ciclo, né? Foi 96, aliás, desculpa. 96 foi implantado gradativamente, né? E eu fui uma das primeiras a abraçar a proposta, que eu achava interessante, porque o ciclo também ele vinha corrigir essa questão dessa distorção, né? E como o Luciano falou aí, né? Essa distorção também antes era seriação, né? De idade. Muitas vezes você tinha lá um aluno de 14, 15 anos, junto com um aluno de 7, 8 anos, porque ele não era alfabetizado. Então o ciclo veio corrigir isso aí. E, de certa forma, foi bom porque ele vai ter, assim, o profissional da educação, ele vai estar, assim, acompanhando o aluno no seu desenvolvimento humano, né? Porque não tem como, esse aluno não tem, ele vai dar problema lá. Nós tivemos, esse ano, o ciclo está bem, assim, mais organizado com as 3 etapas, né? E nós temos até a pré-escola também lá, e o que funciona tudo junto, e cada um no seu agrupamento, isso tem facilitado demais. O ciclo, assim, ele não é bem entendido, às vezes, por pessoas que não estão inseridas dentro dele, no contexto dele. Mas o ciclo tem muita coisa boa, sabe? Eu posso falar, eu sou contra o ciclo, mas é que às vezes a gente ouve opiniões da comunidade, tudo. Mas aí, o ciclo, ele, para o aluno, ele para o professor, ele é mais trabalhoso para o professor, porque o professor ele tem que estar sendo mais dinâmico, ele tem que estar procurando estar dar atendimento mais individualizado para o aluno, ele tem, sabe, e a rede nesse aspecto tem investido muito na questão do profissional, porque nós temos um quantitativo de profissionais que a gente não tinha antes quando era a seriação. Então isso é possível hoje com os projetos também, como o Luciano mencionou aí, essa flexibilidade, esse projeto de complementação de carga horária, que é atendido ao aluno no outro turno. E eu vejo assim, o ciclo, ele tem
tem seus entraves, como ele colocou, na questão mesmo, esbarra na questão do currículo, da formação, às vezes, do professor. Porque quem já está inserido na proposta, tudo bem, ele caminhou até agora, mas quem chega, um concursado, por exemplo, a rede faz um concurso, né, para admitir, esse pessoal vai ter que passar por essa formação, e é processual mesmo, como o Luciano falou. Mas eu sou favorável ao ciclo. Só para o pessoal que está assistindo entender, como é que é a questão da avaliação no ciclo? Das notas do boletim? Bom, a avaliação dentro do ciclo, ela é uma avaliação, ela é processual, ela é contínua, né? Ela é diagnóstica, então, ao mesmo tempo, não é aquela avaliação que só media o conhecimento do aluno através de uma prova. A prova é apenas mais um, né, dos mecanismos de avaliação. Então, assim, a avaliação ela é descritiva, então o professor ele tem que estar atento com o seu aluno, ele tem que conhecer o seu aluno, é isso que eu falo que exige mais do professor nessa questão, porque ele avaliar aquele aluno é muita responsabilidade, a questão da avaliação é complexa, né? Então o professor precisa estar repensando essa questão sempre da avaliação e estar com o foco dirigido assim, o aluno. Por que meu aluno não está aprendendo? Onde é que está a falha? Se ele trabalha, na escola trabalha em sistema de projetos, fica muito mais fácil você estar avaliando, porque quando a avaliação ela é feita com o coletivo, né? Não é responsabilidade de um professor, é do coletivo, do ciclo, é de todos. É isso que é importante. Então, os ciclos vêm para flexibilizar um pouco até mesmo a ideia de avaliação. E você percebeu crescimentos entre os alunos, um aproveitamento maior depois? Sim, em alguns casos, sim. É claro que a gente tem alguns problemas, né? Por exemplo, nós temos recebido alunos que é de um sistema que não é de ciclo. Por exemplo, Goiânia, a rede municipal é ciclo, a rede estadual é seriação. Então, nós temos que estar fazendo essa adaptação desse aluno quando ele chega até a escola. Por exemplo, nós temos que adequar ele na turma dele, no agrupamento dele certo, da idade dele, porque muitas vezes ele vem de lá de uma determinada série, por exemplo, chega lá e está fazendo a 6ª série, mas aí quando ele chega na escola, ele tem 14 anos, ele tem que ir para o agrupamento do ciclo 3, aí ele não tem, isso é que tem que ficar claro, então tem que trabalhar isso com a família, tem que trabalhar isso com o próprio aluno, essa adaptação, sabe? E a não reprovação, porque o ciclo, ele tem um caráter não reprovador, porque ele tem todo esse trabalho, esses anos todinho, para corrigir essa distorção da aprendizagem, esse problema da aprendizagem que tem. Para isso que tem um coletivo de professores na escola. Então, assim, é possível sim ter, mas os problemas que surgem, a gente vai tentando sanar, né? Vai procurando metodologias adequadas, propostas, viabilizando projetos, e aí os resultados têm sido até bons. A gente vê que muitas pessoas normalmente chegam e falam: ah, mas não tem reprovação, como assim? Então não é bom. Como que você vai passar a pessoa de uma etapa para outra? Porque antes era de uma série para outra, agora é de uma etapa para outra, né? Então, assim, o ciclo vem proporcionar isso durante, por exemplo, se o aluno está lá na primeira etapa do ciclo 3, né, que corresponde à antiga 6ª série, né? Antiga 6ª série. Aí ele tem um desenvolvimento que foi superado. O professor observou isso nele. Esse aluno tem condição de estar na etapa seguinte, se ele tiver um desenvolvimento assim, e passar para a 2ª etapa. Ele não precisa ficar engessado lá na primeira, não. Ele pode ir lá, ele pode voltar, ele pode ir na 3ª etapa, ele pode ver. Então o professor vai trabalhar reagrupando esse aluno, sabe, nas etapas em que ele mais se adequar. Então isso também é um fator que às vezes não fica bem claro, às vezes na cabeça da família, do pai, não entende isso, né? Então essa questão de ciclo tem ainda muita coisa para ser as pessoas têm até entender, né, o processo. Acho que pensar a educação é uma coisa, educação é inacabado, já dizia algum desses pensadores. Riva, conta pra gente mais um pouco da sua experiência, algum fato interessante que aconteceu, que você lembra? Eu acho que
Você falou aí que às vezes tem respostas inusitadas que você, dos alunos. Tem muita resposta inusitada. Acho que o caso mais recente que eu me lembro foi ano passado, na oficina de vídeo, que ano passado a escola passou a atender o dobro de alunos, né, Laís? Foi. E tinha ensino fundamental até a 8ª série, né? E aí, como a gente ia atender a escola toda, né, a gente decidiu que não ia deixar nenhuma sala de fora. Então eu fui dar oficina de vídeo para adolescente. Foi a primeira vez que eu fui dar oficina para adolescente. Aí a turma grande, né, Laís? 35, 40 alunos. 40. E assim, rapaz e moça, e eles enormes, assim, a maioria maior do que eu. Aí começamos a trabalhar, né? E aí a gente foi fazer um vídeo, nós dividimos a sala em 3 grupos, né? Que seriam o roteiro e criação, seriam os atores e a parte técnica, né? Então a sala se dividiu nos 3 grupos e eles fizeram um vídeo, o nome do vídeo era Cidade dos Sonhos. É uma história fantástica lá que eles criaram. E aí a gente foi filmar o roteiro escrito, as falas separadas, tudo ensaiado. Nós fomos gravar um dia à tarde lá, né, Laís? Aí os meninos, eles assim, se organizaram no cenário, na maquiagem. Tinha uma parte do vídeo que tinha os mortos-vivos, tinha que ter cruz, né? E eles arrumaram tudo. Aí a gente estava gravando e entrou à noite a gravação. Não era para entrar, né, Laís? Você até deixou a chave, ó. Eu tô deixando a chave, mas faz o possível para terminar rápido, né? Mas não deu. Nós entramos à noite gravando. E aí tinha uma parte do vídeo que era um assalto. Os meninos eles puseram as cadeiras uma na frente da outra, era um ônibus. Eles estavam viajando de ônibus. E entravam 2 assaltantes no ônibus e sequestravam o ônibus. E a hora que esses 2 me entram, um com um facão na mão. E eu não tinha visto esse facão. Quando a gente começou a ensaiar a cena, um menino um altão, bem alto, ele chegou com esse facão, batendo esse facão no chão, assim, tirando faísca do chão. Tio, eu tô pronto pro assalto. E batendo o facão. Eu falei, menino, o que é isso? O que você tá fazendo com esse facão aqui? E ele, não, essa é a minha arma. E os meninos, não, tia, deixa, não tem nada não esse facão aí. Aí eu fiquei parada assim, né? Eu falei assim, meu Deus, assustada. O que eu faço agora? Eu falei assim, ó, então tá, você vai usar esse facão, mas você vai tomar muito cuidado. Você vai usar ele na hora da cena e depois você vai me guardar esse facão, pelo amor de Deus. Ele, tá bom. Fizemos um acordo, aí fizeram a cena. E na hora desse assalto, eles empolgaram com esse facão, empolgaram com a cena do assalto. E eles falaram um monte de palavrão. Falaram uns 10 palavrão. E tudo gravado, né? E na hora que eles estão na cena do assalto, me chega uma mãe. Não. Ai, E escutou os 10 palavrão falados, né? Quando terminou a cena que eu falei, corta, aí ela virou assim pra mim, o que vocês estão fazendo? Aí eu falei assim, não, mãe, é o seguinte. Aí expliquei pra ela, aí ela só chamou o filho dela, fulano, pra casa. Aí tirou o filho, ficou um maior climão, assim. Aí eu falei assim, não, gente, vamos continuar então, né? Depois a gente tenta conversar com ele, com a mãe e tal, vamos continuar. Aí quando a gente terminou tudo que nós fomos assistir, né, umas 2 semanas depois eu já tinha editado o vídeo que nós fomos assistir, e eu achei interessante, porque assim, na hora dos palavrões eu não podia falar nada, né? Falar assim, não vamos falar, vamos fazer o vídeo bonitinho, né? Era o vídeo deles, o roteiro deles, a interpretação deles, então eu deixei. E aí eu achei interessante, porque eu achei que eu falhei nisso, né? Eu falei assim, não, gente, eu devia ter falado, eu devia ter proibido, mas passou. E quando a gente foi assistir, eu achei interessante que eles fizeram avaliação. Eu não precisei falar nada. Quando eles viram o vídeo, aí a hora que terminou, ficou todo mundo calado. Eu falei, e aí, gente, o que vocês acharam e tal? Aí eles, nossa, tia, foi muito palavrão. Foi palavrão demais. E assim, é isso que eu achei interessante, né? Assim, que quando a criança adolescente, ele tá como produtor de sentido, produtor do bem simbólico dele, do mundo simbólico dele, não tem como ele não se avaliar. Né? E aí essa formação, essa educação, ela é parte de todo esse processo, né? Muito melhor do que eu ter falado na hora foi eu ter esperado a avaliação deles, né? Isso ter partido deles. Então eu acho que a educação passa bem por aí. Esse assim, é o fato mais recente que eu me lembro do projeto. A gente está chegando no final. Se alguém tiver alguma outra consideração, acho que esse papo, essa conversa com o futuro é contínua, né? A conversa sobre educação, com educação, o porquê da educação. Então, se alguém tiver alguma ressalva, quiser ainda falar alguma coisa. Eu fico assim, ansiosa, né? Ao mesmo tempo, assim, na expectativa, que na educação a gente
tudo é assim, bem... é um pouco devagar, é um processo, né? Mas, assim, a gente está vendo que esse ano vai ser um ano muito bom nesse sentido, porque com esse laboratório de informática, com dados está montando, né, da própria SME, com o próprio, também a parceria que foi feita entre a Infraero e a TV Lambança para montar esse outro laboratório de rádio, de web lá, né, que está faltando agora só a mesa, o interesse que tem desses projetos dentro da escola, eu acho que nós vamos ter um avanço muito, muito grande. Esse ano, até o final do ano, nós vamos estar com uma escola, tipo escola modelo, né? Assim, sempre foi uma escola sonhada, a escola que eu pensei para mim trabalhar como educadora. É a escola também sonhada pela comunidade lá. Então, nós vamos ter uma escola que vai ter um equipamento tão, assim, diferente, que vai passar, quem sabe, a ser até uma referência para as outras escolas, né? Através do projeto, né? Que lá o material já está todo lá na Infraero, né? Está faltando só a mesa agora, aquela mesa, eu não sei bem o nome que se dá, mas o Nilton sabe. E eu estou assim, na expectativa, os alunos estão, a comunidade toda, né? E a escola está lá, e para 2005 está uma outra... Está acelerado, né, nessa questão do avanço das novas tecnologias na escola, porque só assim, porque a intenção é estar trabalhando os professores junto, né, com o núcleo, né, e também tá dando essa formação para os professores, e os professores junto com os alunos, e essa interação vai ser muito boa no sentido da aprendizagem, né, do resultado da aprendizagem. Laís, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, tá? Luciano, você também, Riva. Esse espaço, a gente está aqui podendo falar um pouco, né, da questão da nossa realidade da escola, porque é muito importante o apoio também que a gente teve, né, dessa gestão também, né, assim, até agora, da SME, a preocupação da própria secretária, a professora Valderez, que tem dado, assim, apoio para a gente, assim, agora. Ele está empenhado, a Infraero, o núcleo, tá aí o Luciano aí. E a gente espera eu terminar meu mandato ano que vem como gestora, sair feliz da vida e deixar a escola que eu sempre quis trabalhar, continuar trabalhando na minha como professora, que é a função que eu gosto. Eu sou vocacionada, sou uma profissional vocacionada. Eu gosto muito de dar aula e a minha missão de professora acho que vai ainda se estender por muito tempo ainda. A gente vai conversar mais vezes por aí. Gente, muito obrigada. Fiquem com a gente agora o resto da programação da Magnífica. Obrigada, gente, por estarem aqui.